Hoje a gente vai mergulhar num anúncio que deu o que falar no mercado. A Itaúsa, uma das gigantes do Brasil, vai distribuir ações bônus. Vamos entender direitinho o que isso significa na prática. Pensa na seguinte situação: quem já investe numa empresa, de repente, do nada, recebe mais ações, de graça. Parece até um presente inesperado, não é mesmo? Pois é, foi exatamente isso que a Itaúsa anunciou. E nesta nossa análise, a gente vai descobrir o que isso realmente quer dizer para quem já tem ou quem sabe está pensando em ter ações da companhia. Então vamos lá, primeiro aos detalhes. O que é exatamente essa tal de bonificação de ações e como é que isso funciona? De forma bem simples, bonificação de ações é quando a empresa pega uma parte dos lucros que ela acumulou e, em vez de guardar, transforma em novas ações. E aí distribui essas ações de graça para quem já é sócio. É um jeito de reinvestir o lucro no próprio negócio e, ao mesmo tempo, dar uma recompensa para os seus investidores. E aqui, ó, estão os detalhes práticos. A conta é a seguinte: a cada 100 ações quem investe vai ganhar 2 ações novinhas. A data que todo mundo precisa marcar no calendário é 18 de dezembro de 2025. Quem dormir com as ações da Itaúsa nesse dia, leva o bônus. Simples assim. E esse custo de R$ 11,37, calma, não é um preço de compra, é só um valor de referência contábil, viu? Ele vai ser usado principalmente lá na frente, na hora de declarar o imposto de renda sobre um eventual lucro com a venda dessas novas ações. E olha, além da bonificação, é super comum ver a Itaúsa pagando juros sobre capital próprio, o famoso JCP. É mais um jeito de distribuir lucro que, por umas questões de imposto, é muito usado aqui no Brasil. Na prática, para o investidor, funciona de um jeito bem parecido com os dividendos. Ok, mas que empresa é essa que está fazendo essa distribuição toda? Para a gente entender de verdade a força da Itaúsa, a gente precisa dar uma espiada dentro do portfólio dela. Então, a Itaúsa é o que a gente chama de holding. Não dá para pensar nela como uma fábrica ou uma loja, mas sim como uma grande investidora, que é dona de um portfólio com outras gigantes do mercado. O objetivo dela é justamente esse: gerar valor para os seus acionistas através dessas empresas. E esse gráfico aqui, ele deixa tudo muito claro. Dá uma olhada. A principal fonte de receita da Itaúsa é, de longe, o Itaú Unibanco. 95% do resultado vem de lá. Isso mostra a dependência enorme e, ao mesmo tempo, a força absurda que o setor financeiro tem para a holding. Mas calma, a Itaúsa não é só banco, não. Ela é bem esperta e diversifica seus investimentos em empresas que são líderes em setores essenciais. Vai desde as famosas Havaianas com Alpargatas até a parte de infraestrutura com a CCR. Essa variedade toda é estratégica, ajuda a diminuir os fiscos e a pegar boas oportunidades em diferentes áreas da nossa economia. Tá, com um portfólio desses, a grande pergunta que fica é: e o desempenho disso tudo para os investidores, como tem sido? Bom, vamos dar uma olhada nos números. Para quem gosta de renda passiva, o tal de dividend yield é um número fundamental. E o da Itaúsa está em 8,61%. Olha, um retorno em dividendos bem gordo, viu? Principalmente se a gente comparar com outras opções de investimento por aí. Agora, se a gente olha para o longo prazo, a performance é de cair o queixo. Nos últimos 10 anos, o retorno total foi de mais de 625%. Sabe o que isso quer dizer? Que se todos os dividendos recebidos tivessem sido usados para comprar mais ações, o crescimento teria sido gigantesco. Isso mostra a força que a empresa tem em gerar valor ao longo do tempo. E esse gráfico aqui coloca tudo em perspectiva. Imagina só, R$ 1.000 investidos em ITSA4 5 anos atrás. Hoje teriam se tornado mais de R$ 2.800. É um desempenho muito, mas muito superior ao do Ibovespa e do CDI no mesmo período. A diferença é gritante. E se a gente olhar para esse checklist, fica fácil entender por que a Itaúsa é tão querida por quem pensa no longo prazo. A empresa tem um histórico de lucro super consistente. Para se ter uma ideia, nunca fechou um ano no vermelho. E como a gente viu, é uma pagadora de dividendos bem regular, sempre acima de 5% ao ano. É o pacote completo para quem busca solidez. Certo. Juntando a todas essas peças do quebra-cabeça, qual é a grande mensagem para quem está analisando a Itaúsa com um olhar lá para o futuro? Mas olha, talvez o ponto mais curioso venha da própria empresa. Eles mesmos dizem que existe um alto desconto no valor das suas ações. É como se eles estivessem falando que o mercado não está percebendo o valor real de tudo que eles têm. Vamos tentar entender isso melhor. A conta é mais ou menos essa. Se a gente somar o valor de mercado de todas as empresas que a Itaúsa controla, o total dá mais de 142 bilhões de reais.
Só que, na bolsa, a Itaúsa inteira vale uns 138 bilhões. Essa diferença aí de bilhões é o que o mercado chama de desconto da holding. Basicamente, o que essa análise sugere é que comprar uma ação da Itaúsa hoje pode ser uma maneira de comprar um pedacinho de todas aquelas empresas líderes, só que por um preço mais em conta do que se fosse para comprar cada uma delas separado lá na bolsa. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A bonificação é um fato. O histórico de desempenho é sólido. Isso está nos números. Mas a grande pergunta para quem olha para o futuro talvez seja essa: será que o mercado um dia vai fechar essa conta e reconhecer o valor total desse portfólio todo? A resposta para essa pergunta pode ser, quem sabe, o verdadeiro motor de valorização da empresa daqui para frente, para só depois a gente entender a engrenagem complexa que está por trás dele. Itaú Unibanco é um nome que está por toda parte, né? Um dos maiores bancos privados da América Latina, super presente no nosso dia a dia. Só que, na nossa análise de hoje, ele é só o ponto de partida. É aqui que a conversa começa a ficar interessante, porque na hora de investir é fundamental entender a estrutura de controle. Quem está no comando? As decisões finais são de quem? A resposta para isso nos leva para bem longe do balcão da agência. E a resposta para essa pergunta é Itaúsa. E para a gente entender o que é a Itaúsa, primeiro a gente precisa entender um conceito-chave. Pensa nela como uma espécie de empresa-mãe. A Itaúsa não vende produtos financeiros direto para o consumidor, não. O que ela faz é ser uma investidora estratégica e o principal ativo dela é, claro, Itaú. Mas, e esse é o pulo do gato, não é o único. E aqui a gente vê a real dimensão da coisa. Investir na Itaúsa significa que a gente não está exposto só ao setor financeiro. O investimento vai para materiais de construção com a Dexco, para as famosas Havaianas da Alpargatas, para saneamento com a Aegea, energia, gás. Nossa, é um retrato muito mais amplo da economia brasileira. E isso tudo nos leva direto a um dilema. Investir direto no banco, que é uma aposta pura no setor financeiro, ou na holding, que é uma aposta diversificada e gerenciada por outros. Os dois caminhos têm seus prós e contras, claro. Olhando para os pontos positivos da Itaúsa, tem 3 que se destacam. Primeiro, essa diversificação que a gente acabou de ver. Segundo, é o acesso a empresas que nem estão na bolsa, como a Aegea, um ativo gigante em saneamento. E terceiro, é como confiar numa equipe cuja única função é alocar o capital da forma mais inteligente possível. É tipo terceirizar uma parte das decisões de investimento para especialistas. Mas, como tudo na vida, tem o outro lado da moeda. O investidor acaba embarcando em todas as decisões da gestão, que, bom, podem não ser sempre as melhores. Existe ali uma camada extra de custos operacionais da própria holding. E, por fim, a holding pode muito bem decidir segurar uma parte dos dividendos que recebe do Itaú para reinvestir em outra coisa, em vez de distribuir tudo. Agora, vamos entrar num ponto super importante, talvez o mais crucial para entender o investimento em Itaúsa, o tal do desconto de holding. Parece complicado, mas a ideia é bem simples. Imagina que comprar uma ação da Itaúsa é como comprar um pacote com vários produtos dentro. Muitas vezes, o preço desse pacotão, o valor de mercado da Itaúsa, é menor do que se a gente somasse o preço de cada produto comprado separado. Essa diferença é o desconto. E olha, não é um descontinho qualquer não. Historicamente, ele tem ficado aí na casa dos 20%. Isso quer dizer que, em teoria, é como comprar os ativos que estão dentro da Itaúsa com um abatimento bem significativo sobre o valor de mercado deles. E aí vem a grande pergunta, né? Esse desconto é um defeito do sistema ou é uma característica dele? É uma falha de mercado que um dia pode se corrigir e gerar valor? Ou é simplesmente o preço que se paga por ter essa estrutura de holding com suas ineficiências? Então, o que o mercado está de olho que poderia mudar esse cenário? Primeiro, a reforma tributária, que pode acabar com algumas ineficiências fiscais que pesam nas holdings. Segundo, a reavaliação de ativos como a Aegea, que podem valer bem mais do que o preço que foi pago lá atrás. E terceiro, algum evento de mercado, tipo um IPO de uma dessas empresas, que forçaria todo mundo a reconhecer o valor real dela, diminuindo o desconto. Então, com tudo isso na mesa, como um investidor deve pensar? No fim das contas, a decisão depende muito da estratégia e do perfil de cada um. Essa citação do João Pedro Zanotti, da EQI Research, resume o dilema perfeitamente. Não tem uma resposta certa ou errada. Itaú é foco. Itaú usa diversificação e uma aposta na gestão e nessa possível redução do desconto com o tempo.
E a gente se encerra com essa pergunta para todo mundo refletir. Esse desconto é o preço que se paga pela complexidade e pelos custos da holding, tipo um fardo permanente? Ou será que é uma oportunidade de ouro para comprar uma cesta de ativos de altíssima qualidade por menos do que eles valem? Uma verdadeira pechincha. A resposta para isso provavelmente é o que vai definir o futuro desse investimento.